Olá, meu nome é Heloísa. Nós escolhemos como tema do mês para a palestra alimentação extraordinária. Quando você ouve isso, ao que essa expressão te remete? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Para que nós entendamos todo o contexto, nós precisamos entender também como é a alimentação na evolução do homem. Vamos lá? Nós temos um grupo alimentar chamado frugivorismo e ele nos remete aos nossos ancestrais, aos homens primitivos que moravam nas árvores e tinham exatamente nas árvores o seu meio de sobrevivência. Então se alimentavam com frutos e era muito fácil, né? Apenas estendiam o braço e pegavam um fruto. Lá eles tinham tudo o que precisavam. Tínhamos também desenvolvido, através da necessidade, uma grande habilidade com as mãos. Somos os únicos seres que fazemos exatamente esse movimento, temos um polegar oponente e uma força muito interessante nas mãos. Existe um teste que faziam antigamente assim que os bebês nasciam. Pegavam o bebê e seguravam o bebê, as duas mãozinhas nos dois indicadores e levantavam esse bebê. E ali ele permanecia agarrado, mostrando a nossa genética daquela época até então sendo transmitida através desse movimento. Existiu provavelmente uma era glacial, talvez advinda de vários meteoros que caíram sobre a Terra, e o homem precisou, aqueles que sobraram, precisou descer das árvores. Passou a ser coletor. E aí, uma fruta que tinha sobrado, uma castanha que tinha sobrado, e por necessidade começou a se alimentar inicialmente de pequenos animais, uma minhoca, um besouro crocante. Ele tinha que fazer isso. Era questão de sobrevivência. Ele observava pequenos animais e tentava pegá-los. Você já experimentou tentar pegar uma galinha, um pato ou qualquer animal, um coelho? Nós não temos essa habilidade. Então imagine quantos milhares de anos o homem precisou para desenvolver ferramentas para facilitar o que veio a ser a sua caça. Já pensou nisso? Quanto tempo ele precisou e quantas habilidades ele precisou desenvolver para conseguir o alimento? Isso fez com que ele ganhasse territórios, pois ele, quando observava um animal, ele ficava atrás desse animal, às vezes por meses, até conseguir abatê-lo. Em um certo momento, passou-se a definir aquele homem que come carne como carnívoro. A gente ouve isso direto. Não, eu sou carnívoro. E aí eu vou passar a indicação e ao esclarecimento de um outro grupo alimentar. Carnívoro é aquele animal que abate a presa e come com o sangue ainda quente. Eu não conheço nenhum homem carnívoro. Dentro desse grupo alimentar, o carnívoro, nós temos os leões, os tigres e os gatos. Sim, os gatos. Você já reparou que um gato, ele abate
uma pomba, um rato, um pássaro menor, né? E todo o sistema digestório e excretor dos carnívoros estão preparados para receber esse outro animal. Dentro deste mesmo grupo carnivorismo, existe um outro chamado carniceirismo. Dentro dele estão os animais como os urubus e as hienas. Você já deve ter visto isso. Os tigres, os leões estão ali devorando a sua presa e ao redor deles, aguardando a sua vez, já tem as hienas e os urubus. Este grupo é caracterizado pelo carniceirismo. Há um tempo atrás, eu assisti na TV Cultura um documentário. Era um repórter entrevistando um morador do Polo Norte. Era um senhor sem dentes, com a pele bem judiada em função do frio, e o repórter perguntou para ele qual era a alimentação dele e da família dele. E ele disse que era exclusivamente de carne e sangue de baleia. E aí transcorreu a reportagem e no final o repórter perguntou a esse ancião qual era a idade dele. E ele disse 24 anos. Incrível, não? Vamos fazer agora um comparativo entre os animais carnívoros e os animais herbívoros. Os animais carnívoros, eles têm presas, enquanto que os herbívoros, caninos. Os animais carnívoros têm garras, enquanto que os herbívoros, unhas. Os animais carnívoros têm um intestino curto para que a carne consumida fique pouco tempo dentro do seu corpo. Os herbívoros têm um intestino longo, pois no intestino ali é feita a grande parte da absorção dos alimentos. Mas então, afinal, a que grupo o homem pertence? Existe um grupo chamado omnivorismo. Esse significa come de tudo. Dentro deste grupo, nós temos o bode, o porco e o homem. Como assim o homem? Sim, o homem, a maioria, toma refrigerante. Refrigerante é alimento. Come esses salgadinhos. Isso é alimento? Ele se alimenta de coisas que efetivamente não são alimento. Você já teve a oportunidade de estar próximo ou de uma criação de bodes, ou de um bode só, ou de porcos? Esse cheiro emanado por esses animais é muito desagradável. Provavelmente, aqueles homens que também se alimentam de tudo também têm um cheiro ruim, bem característico. Isso é tão forte na nossa cultura que nem nós aguentamos o próprio cheiro exalado da nossa transpiração. Então nós usamos shampoo para lavar os cabelos, o condicionador, que também tem perfume, o sabonete, que tem perfume, o desodorante, idem. E ao final, nós ainda colocamos um perfume. Então, nós não aguentamos o nosso próprio cheiro. Cheiro advindo do resultado de uma alimentação que engloba basicamente tudo.
E aí eu quero que você reflita exatamente sobre isso. Existe um outro grupo alimentar chamado cerealismo. Vamos retornar ao homem primitivo. Ele saía atrás da caça e em um certo momento ele percebeu que ele não precisaria abater todos os animais em que ele havia caçado, mas que para isso ele precisaria estabelecer territórios. E foi assim que o homem começou a limitar as terras. Percebeu ainda que existiam alguns alimentos que ele gostaria, que ele conseguiria armazená-los, que são exatamente os cereais. Dentro desse grupo alimentar chamado cerealismo, na década de 60, foi criado um sistema chamado macrobiótica, que se alimenta, que orienta apenas o consumo de cereais. A fase mais radical, apenas o consumo de arroz integral. Bem radical, né? Vamos seguindo? Agora eu vou falar para vocês do vegetarianismo. Lacto-ovo-vegetarianismo. Consomem leite e derivados, queijos e iogurtes, ovos e tudo que está contido no reino vegetal. Legumes, verduras, cereais, frutas. Este grupo, ele dá uma possibilidade de escolhas muito interessante, pois ele tem um leque de variedades dentro dessa alimentação. Um outro grupo chamado vegetarianismo. Esse grupo consome leite, derivados e tudo contido no reino vegetal, menos os ovos. Existe ainda um terceiro grupo chamado vegano ou ainda vegan. Este grupo não consome nada de origem animal. Ele não utiliza também nada como vestimenta que contenha nem lã e nem couro. Basicamente, numa maior parte deles, eles são ativistas. Eles não consomem nada que foi testado em animais. Existe ainda um outro grupo alimentar chamado naturalismo. Este grupo tem uma característica bem interessante. Ele consome tudo do reino vegetal sem passar pelo processo de cozimento. Como eles consomem os grãos? Eles colocam para germinar. E o restante é tudo exatamente in natura, da forma como se pega na natureza. Esse grupo é também chamado de crudivorismo. Para ficar mais claro tudo isso que eu falei até então, eu vou utilizar um quadro sinótico desenvolvido pelo professor De Rose. O primeiro sistema alimentar é o frugivorismo, aquele sistema alimentar onde o homem utilizava basicamente as frutas. Nós temos um segundo sistema alimentar chamado carnivorismo ou carniceirismo. Lembre-se, o carnívoro mata a presa e consome com o sangue ainda quente. Temos um outro sistema alimentar chamado omnivorismo. Nesse sistema alimentar, o animal consome qualquer alimento. O homem, neste momento, está inserido, a maioria deles, nesse sistema alimentar.
Em seguida, temos um outro grupo chamado cerealismo, onde a macrobiótica está inserida nele. Um outro grupo alimentar chamado vegetarianismo, em que as variações são lacto-ovo-vegetarianas. Em seguida, vegetarianismo, lacto-vegetarianismo e depois vegetarismo ou vegan. Em seguida, naturalismo. Dentro deste grupo, o crudivorismo. Eu espero, com essa palestra, ter esclarecido os sistemas alimentares. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar em contato comigo e eu terei o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida. Por hoje é só. Se você gostou desses esclarecimentos, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço. Tchau!